Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia do valorinvest.com neste 10 de agosto de 2021, em que tivemos desfile fora de época de 7 de setembro. Ó, tô até com a roupa verde oliva aqui, né? Mas não tem nada disso não. Enquanto na porta do Palácio do Planalto, regidos por um presidente Jair Bolsonaro vivendo dias de Kim Jong-un, enquanto tanques esfumaçavam, quem se esfumaçava mesmo no nosso bolso era a inflação que revelada hoje pelo IBGE, inflação medida pelo índice IPCA, foi de quase 1% em julho, é o maior dado para o mês de julho em 19 anos. Não só com esses tanques aí se volta ao passado no Brasil, se volta ao passado também pagando mais caro por tudo, por quase tudo. Aliás, a inflação hoje veio dentro do esperado, o que não é necessariamente bom, e não é bom mesmo. Veio uma inflação então de quase 1%, de 0,96%, acima da inflação de 0,5% do mês de junho. É uma aceleração forte, em partes por causa da alta da conta de luz. O Brasil não investiu aí nos últimos anos em diversificar suas fontes renováveis de energia que no Brasil é majoritariamente gerada por água, não chove, acontece tudo o que está acontecendo, seca dos reservatórios, conta de luz fica mais cara. Mas não é só isso. Quando você entra lá nos dados que o IBGE revelou, você vê uma inflação espalhada pela economia por diversos setores, não necessariamente conectados, né? Inflação, por exemplo, bastante salgada, desculpe o trocadilho, não era o caso, mas enfim, salgada para alimentação, por exemplo. Uma inflação muito em partes, não em partes só, mas muito movida pela desancoragem das expectativas, é o palavrão aí que o Banco Central costuma dizer, quando no presente se imagina que uma inflação futura vai vir, faça o que o Banco Central fizer. Essa expectativa futura traz inflação no presente, o remarcador de preço vai puxando tudo para cima, imaginando que se não fizer isso, vai tomar um prejuízo lá na frente. No meio disso, investidores temeram por juros ainda mais altos do que aqueles que o Banco Central já prometeu que vão vir. Recapitulando, na última reunião, Selic subiu 1 ponto, foi aos 6,25% ao ano. O Banco Central já avisou que em setembro vai subir em mais um ano, que os juros seguirão em alta, subindo para cima do patamar neutro, ou seja, forçando uma contração no potencial de crescimento da economia brasileira. Isso é ali no patamar de 8% ao ano, mas pode subir ainda mais se a inflação incomodar. Foi o que reforçou, também divulgado pela manhã, o documento da ata da última reunião do Banco Central, em que foram feitos esses ajustes e esses comunicados sobre o futuro. A questão é que a ata deixou mais claro, se é que já não tinha ficado, mas com todas as letras, que o Banco Central não se furtará de ajustar a sua política monetária se as coisas mudarem. E no balanço de riscos do Banco Central, há mais pressões inflacionárias levadas em conta do que deflacionárias, ou seja, tudo leva a crer que se algo mudar, vai mudar para pior, o que tende, então, a oferecer uma porta ainda mais aberta para juros ainda mais altos do que já se sabe que estarão, o que na Bolsa significou preço de ações ligadas ao consumo para baixo. Hoje o Ibovespa fechou em queda de 0,66%, que não é uma grande queda, mas chama atenção o número de ações em baixa. O Ibovespa com 67 das 84 ações dentro de sua carteira teórica no vermelho no fechamento. E o dólar? Dólar para baixo também. Como é que o dólar foi para baixo se a aversão ao risco prevaleceu? Foi para baixo pelo seguinte, com juros mais altos
existe uma pressão adicional se os juros forem ainda mais para cima, como se levantou hoje nas rodas de conversa de analistas, economistas-chefes e coisa e tal, existe a tendência então de ser criada uma pressão adicional de baixa no dólar. Juros mais altos fazem com que o rendimento da renda fixa na comparação com os outros países aqui no Brasil fique mais compatível aos riscos que ofereceu, apesar dos riscos, apesar da fumaça dos tanques, Deus é Pai, permitiu ao dólar uma queda de quase 1%, 0,96% aos R$ 5,19, quase 20, por pouco não, mas aos R$ 5,19. Banco Central que deixou claro que sozinho não fará verão. E é isso que preocupa, porque a outra ponta do verão pode ser feita se o governo ajudar. Deixou claro o Banco Central novamente, como já tinha deixado em seu comunicado. Como pode ajudar? Pode ajudar não continuando com políticas contra a crise, contra a pandemia, que estraguem, que atrapalhem, que joguem para o vinagre o bom estado das contas públicas. A questão não é o Bolsa Família, não é o auxílio emergencial. Isso, aliás, pode ajudar a economia a crescer com maior consumo. O problema é que o tiro pode sair pela culatra com a proposta que foi apresentada pelo governo de dar pedalada fiscal para bancar esse Bolsa Família, postergando, jogando para frente compromissos que teria para ter uma sobrinha de dinheiro no presente para pagar esse Bolsa Família, sem deixar de ser obrigado a pagar ao longo do tempo os precatórios, com ao longo do tempo também se comprometendo em pagar um Bolsa Família maior será então sem o governo cortar gastos, como não tem feito, maior será o endividamento federal, maior será a pressão de demanda artificialmente, sem que a economia cresça, coisa e tal. Já vimos esse filme antes, já vimos alguns filmes que estão tentando reprisar aqui no Brasil. Vamos ver. A gente espera que esses filmes não se repitam. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui. Até a próxima. Continue conosco e tchau.